trimestre de 2025. Audiência do Fundo Municipal de Saúde, audiência do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e audiência do Fundo Municipal de Assistência Social. Para fazer a abertura oficial deste evento, convido o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, neste ato representado pelo vereador Alexandre Pereira. Meu bom dia a todos e a todas que estão presentes aqui hoje. Hoje é um dia muito importante para a nossa comunidade, Nova Prata e Iguaçu. Haja visto, então, que vamos acompanhar a transparência, da nossa secretaria, do que foi feito ano passado no nosso município, no quadrimestre de 2025. E essa transparência é fundamental para que a nossa comunidade ande bem, que ela se desenvolva e que nós, vereadores, também possamos acompanhar. Agradecer à prefeita municipal, pelo trabalho que desenvolveu ano passado, junto com seus secretários, o pessoal do administrativo. Foi um belo trabalho e nós estaremos aqui junto para trabalhar com a administração municipal. E declaro aberta a audiência pública quadrimestral do ano 2025. Obrigado, vereador Alexandre Pereira. Nesse momento, convido o contador Diego Grau de Santos para a apresentação dos dados contábeis financeiros relativos ao período de janeiro a dezembro de 2025. Bom dia a todos aqui presentes e também aqueles que nos acompanham nas redes sociais e no site oficial da Câmara de Vereadores Nova Prata de Iguaçu. A audiência pública quadrimestral ela é feita de forma, como o próprio nome diz, quadrimestral, no período de maio, setembro e fevereiro, justamente para fazer prestação de contas dos dados dos períodos, para acompanhamento da sociedade, como que vai a arrecadação, como é que vai a aplicação dos recursos durante o exercício financeiro, que agora a gente vai estar apresentando o período integral de 2025, que compete de janeiro a dezembro. A gente fez nos períodos anteriores, quadrimestral, muitos de vocês estavam nos acompanhando, viram a evolução por períodos e agora a gente vai estar divulgando os dados fiscais, as metas da administração perante o exercício de 2025. No primeiro momento, a gente vai apresentar um resumo da execução orçamentária, onde o período de janeiro a dezembro, divulgando as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas, liquidadas conforme cada etapa de execução. No ano de 2025, a receita total arrecadada foi de 105 milhões. Eu vou tentar arredondar os valores para não me prolongar na fala, que a gente tem alguns compromissos, a administração tem alguns compromissos, eu vou tentar ser objetivo, mas durante a apresentação, se alguém tiver algum questionamento, pode levantar a mão, não hesite, pode me questionar. Ou ao final também a gente vai abrir um espaço, vocês podem estar abrindo questionamento sobre os dados financeiros do exercício. Sobre a receita, então, arrecadada de 105 milhões, é dividida em corrente de capital, então corrente são as receitas correntes do dia a dia, que vêm para manutenção e também para investimento, e a receita de capital, propriamente dita, são os recursos que só podem ser gastos em despesa de capital e em investimento. A receita corrente bruta foi 85 milhões, e a receita de capital, 20 milhões. Nos 85 milhões, entre FPM, ICMS, IPTU e IPVA, é a receita normal do município. E nos 20 milhões são as receitas principalmente de repasse de convênio, que são oriundas dos órgãos CECID, SEAB, que são os convênios firmados que vêm para a administração fazer investimentos. Aqui tem também no ano 2025, nos 20 milhões, também tem o leilão que foi feito ano passado, onde a gente obteve uma receita de alienação dos bens e reaplicado na compra de outros bens, que é uma regra onde a receita de capital só pode ser reinvestida, para não ter descapitalização. Então, as duas fontes de receitas totais, totalizando 105 milhões, e posteriormente as despesas. Na administração pública, a gente divide por etapa a execução da despesa. Temos o empenho, depois a liquidação e, por último, o pagamento. O empenho é o ato emanado onde a gente reserva orçamento para uma despesa, que conforme vai ocorrendo, a gente vai liquidando. E aqui no exercício de 2025, o total empenhado de despesa foi 120 milhões, dividido em corrente capital, corrente 74 milhões e capital 46 milhões. As despesas correntes são despesas de manutenção, despesas do dia a dia. Entra aqui folha de servidores, entra aqui o combustível das máquinas, as mecânicas, os transportes escolar, alimentação escolar, tudo que é corrente, despesa do dia a dia. E a despesa de capital são as obras, o investimento. O valor de 46 milhões refere-se principalmente
as obras que a administração, né, a Neguinha e o Vitale firmaram com os órgãos, né, CECID, SEAB, aquisição de equipamentos, foi toda a parte de investimento. Tem a parte empenhada e também a parte liquidada. A diferença entre a empenhada e a liquidada, a gente vai destacar que o empenho foi 120 milhões porque tem obras que são empenhadas globais e vão sendo liquidadas conforme vêm as medições. Por isso, principalmente da diferença entre empenhado e liquidado. Se a gente comparar o total liquidado, 101 milhões, sendo corrente 74 milhões e capital 26 milhões, refere-se que dos 46 milhões empenhado de despesa de capital, só foi liquidado 26. Ou seja, a gente empenhou ano passado e ficou em restos para esse ano obras que, conforme vão sendo executadas, vão sendo liquidadas, que são principalmente os asfaltos, as construções, aquisição de equipamentos, que, como a administração, nesse exercício de 2005, teve um alto volume de convênios firmados, a gente tem essa cultura contábil de empenhar global, que é aceita pelos órgãos do Tribunal de Contas, então é normal. Comparando a receita arrecadada e a despesa empenhada, nós teríamos um resultado de 15 milhões negativo, por causa principalmente da diferença das obras que estão sendo executadas parcialmente, mas ao analisar a despesa liquidada, que é o que realmente ocorreu, que não computa ali principalmente as obras de capital, nós teríamos um resultado positivo de 4 milhões. Então, nesse momento, a gente enfatiza principalmente a comparação da despesa de capital empenhada e liquidada, que é a questão das obras, né, que tem um volume elevado no ano de 2025. Bom, gente, esse aqui seria um resumo da execução orçamentária, e a gente vai passar para as partes mais específicas das despesas públicas. Tranquilo? Adiante, aqui eu vou trazer para vocês as despesas por função, né? Secretaria, mas por função. As funções do governo. Cada função específica, que 120 milhões no final, ele comprova o total empenhado aqui do período, a gente faz a execução, em cada secretaria ou função do governo. Eu vou só falar algumas, mas vocês podem estar verificando as demais. As principais demandas da despesa pública se dá na educação, né? Nós temos lá 23 milhões gastos com a educação. Saúde, 26 milhões, gastos totais. Aqui entra todo o recurso que vem, desde repasse federal, repasse do Estado, e despesas com recursos próprios. Urbanismo, 21 milhões, é um valor elevado, justamente porque nós temos muitas obras em andamento, né, da gestão de 2025, né, do ano 2025, e que se refere aos convênios, asfaltos, que a gente fez o empenho global e estão em execução. A habitação tem um empenho de 4 milhões e 400, que são as casinhas que estão sendo construídas, estão por etapas, já está bem adiantada, né? A gestão ambiental entrou 1 milhão e 400, agricultura 8 milhões e 200. Na agricultura também tem a aquisição das máquinas, que foi basicamente renovada a frota inteira de máquinas pesadas no exercício passado. Temos no transporte 13 milhões também gasto. Também é uma área que demanda de muito recurso, porque ela cuida de toda a parte rural, toda a parte de estradas, né, de acessos. Também temos no transporte a aquisição de caminhões, que foi feito ano passado, a renovação da frota. Desporto e lazer, 600 mil. Assistência social também é uma área que foi aplicado um valor considerável no exercício passado, 5 milhões e 300. Administração, 3 milhões. E os encargos especiais, aqui que dá 2 milhões e 300 na antepenúltima linha, refere-se ao pagamento da dívida do município com os financiamentos. Então, no exercício passado, a gente teve uma amortização com encargos de 2 milhões e 300, e no tocante significa que a administração está pagando em dia as obrigações com o banco, com a agência de fomento, com as suas operações de crédito. Total, 120 milhões. Ou seja, se vocês acompanharem a despesa, as áreas que mais gastam é saúde e educação, o transporte e a agricultura com o urbanismo, justamente por causa do volume de obras. E uma atividade que é assistência social dá 5 milhões de investimento. Aqui foi uma premissa aí da atual administração, da prefeita Neguinha. No orçamento do ano passado, ela já pediu para ser destinado 5% da receita corrente própria para assistência social. E se a gente comparar os 5 milhões e 300, não com esse total de despesa, porque aqui tem convênio, tá?
Só com a receita bruta, que é 84 milhões, dá muito mais de 5% aplicado de recursos junto à assistência social. Ok? Isso aqui só despesa por função. Assim, a gente vai apresentar a receita corrente líquida para poder falar um pouquinho das outras despesas. Por quê? Porque perante a LRF, a receita corrente líquida é o ponto de partida para dizer o município tem uma arrecadação corrente que consegue suprir os recursos aplicados em educação, saúde, e ela é a base também para comparar despesas com pessoal, investimentos, né, entre todas as partes legais que a LRF nos obriga. Então, sobre a receita corrente líquida, a gente apresenta a evolução, né, de mês a mês, de janeiro de 2025 a dezembro de 2025. A receita corrente ela pega a média dos 12 meses justamente para tirar esse efeito de sazonalidade, né? A gente, no modo de dizer, o poder público, ela tem uma arrecadação sazonal. Tem meses que arrecada mais, tem meses que arrecada menos. Meses que é normal, a União repassa mais recursos porque arrecada mais, então ela distribui com o FPM uma arrecadação maior. E tem meses que ela normalmente cai, como no histórico a gente pode ver, agosto, outubro e novembro, que foram meses do ano passado que teve uma pequena queda na arrecadação. É normal, né, porque a União arrecada e repassa. Se arrecada pouco, repassa pouco. Isso é o histórico. É um padrão que normalmente ela se mantém. Fechamos os 12 meses com 82.890.000 de receita corrente. Essa é a receita corrente líquida. É essa que serve de base para a gente comparar a aplicação dos recursos. Tranquilo? Então, essa é a nossa arrecadação própria, arrecadação de receita corrente líquida, base de partida. Não entra aqui convênios, né? Como vocês viram que a receita lá deu 100 e poucos milhões, não entra o recurso de convênio, que convênio não é uma receita corrente, é receita de capital. Passando, então, para despesa de pessoal, que é um dos pilares, né, que a própria Constituição e a LRF nos obriga, é cumprir o controle de despesa de pessoal. Além de investir em educação e saúde, ela também nos obriga a ter um controle específico sobre a despesa de pessoal. Então, com aquela receita apresentada de 82 milhões, que é a nossa base de partida, a gente teve no exercício de 2025 um total de despesa de pessoal de 41.600.000, que é a média também dos 12 meses, entra décimo, entra férias, total de despesa com os servidores, né? Totalizando os 40.600.000, e a hora a gente comparar 82.800.000 com 41.600.000, chegamos a um índice de 50,25. Então, essa é a despesa de pessoal do exercício de 2025. O limite máximo que a LRF impõe é 54, o prudencial 51,3 e o alerta 48,6. Então, a gestão em 2025 ela está ali respeitando dentro do alerta a despesa de pessoal. Dando sequência, a dívida pública é outro dado importante que o tribunal avalia. Tem que ter controle, não pode se auto-endividar. Ela impõe limites para a fiscalização dentro da administração pública. Vou apresentar aqui a dívida consolidada e os restos do exercício anterior e do exercício. A dívida contratual são as dívidas de operações de crédito. Nós temos atualmente 3 contratos vigentes, 2 com o Banco do Brasil, 1 com a Fomento e um novo, né, são 4, perdão, com a Caixa Econômica, que refere-se ao programa do Promoradia, que é a construção das casas. 2.800.000, fechamos 2025. Restos a pagar são de 2024 para trás. Processados e não processados, dá 31.200 restos a pagar. Esses restos a pagar são obras que ficou saldo e há alguns questionamentos que a gente está questionando as empresas, por isso não foram pagos. Tá? Então, são residuais, 31.000. E contas a pagar do exercício, total empenhado, né, que fica como resto, 19.800.000. Sendo desses 19.800.000, ficou somente 295.000 de liquidado, ou seja, executou. Aqui ficou um pouquinho o valor mensal do INSS, que a gente está fazendo a compensação, mas ela vira o ano como saldo a pagar liquidado, e algumas outras despesas aí que no final do ano não dá tempo de pagar e fica para o próximo exercício. É normal, não tem problema. E os empenhados não liquidados, 19.500.000. Aqui volta a enfatizar a questão das obras. Então a gente empenha
global 19 milhões e 500, e conforme vai vindo, as obras vão acontecendo, vão sendo vindo as medições, comprovando, a gente faz a liquidação. Então aqui a parte da dívida, que comprova a dívida consolidada de 2.800, restos de anos anteriores 31 mil, e contas do exercício, que são principalmente obras que ficaram empenhadas e estão sendo liquidadas, 19 milhões e 800. Para ajudar a entender a consolidação da dívida aqui do PL, a gente apresenta esse gráfico que demonstra os contratos e como que a administração vem honrando com seus compromissos. Cada contrato apresentado, então, como eu tinha enfatizado, nós temos um contrato com o BB de 2 milhões e 89, foi amortizado, pago o principal, aqui só mostra o principal, não entra os juros, que também é pago, né? 642 mil, ficou um saldo de 1 milhão e 400. O do fomento, 656 mil, que era o valor original em início de 25, foi pago 158, ficou 497 a pagar. Outro contrato do BB ficou inicialmente 1 milhão e 25, foi pago 647, iniciamos o ano com 377 mil de saldo desse contrato. E o do Pro Moradia, aqui temos o valor inscrito de 454, porque foi o valor executado e não o valor contratado. Então a gente escritura, conforme vem a medição lá da Caixa, a gente lança o valor a pagar. Então é inscrito em dívida, não os 4 milhões do valor original do contrato da Caixa, e sim conforme vem a medição. Então ao final da obra vai estar lá os 4 milhões inscritos em dívida. Então nós tivemos saldo inicial de 3.700, inscrição de 454 mil que refere-se a esse contrato, amortização 1 milhão e 400, enfatizo que aqui é só o principal, não entra os juros, que também é pago junto. Saldo total, 2 milhões e 776. Então houve uma diminuição da dívida. Então a nossa DCL, que é a dívida consolidada líquida, ela está em dia, está tendo controle dos compromissos assumidos com a administração. Aqui só o gráfico, para dizer que no azul é o saldo inicial, o final seria a cor rosa, diminuiu bastante. E no segundo, a movimentação da dívida, inscrição, baixas e saldo final, tendo um controle sobre a dívida pública. Que também é outro dado importante, porque ela, na análise do Tribunal de Contas, ele impõe limites de endividamento. O município, né, o executivo municipal, ele pode pegar por ano 16% da sua receita corrente com operação de crédito. E o teto de endividamento pode ser superior a 120%, que são formas de controle para o município não se endividar somente no exercício e conseguir operações ao longo dos demais exercícios. Está em dia, então, a parte da dívida pública e também o controle de despesa. A parte do legislativo, só para enfatizar o que foi repassado, o que foi gasto com o pessoal, que o legislativo, juntamente com o executivo, tem que ter controle da despesa. No exercício de 2025, os 12 meses, o legislativo gastou 1 milhão e 900 com despesa de pessoal. E também é comparado com a receita corrente do município, lá dos 82 milhões no ano de 2025. Equivale a 2,32. O legislativo ele tem uma margem de máximo de 6 para gastar com despesa, o prudencial 5,7 e o alerta 5,4. Então o legislativo está com 2,32, está bem baixo, né? A transferência que o executivo enviou para o legislativo no ano, que é obrigatório perante a Constituição, a gente tem que mandar recursos para o legislativo se manter, né, porque o legislativo não tem arrecadação própria, a gente enviou no total 3 milhões e 300. E no final do exercício, o legislativo devolveu para os cofres públicos 613 mil. Isso aqui só do repasse. Esse é o valor de apresentação do legislativo. Ok? Alguma pergunta por hora? Dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre a educação. A educação também é algo obrigatório. Ao contrário da despesa pessoal, que é no máximo, né, 54%, a educação é no mínimo 25% que tem que aplicar. Ou seja, a Constituição ela obriga o jurisdicionado, o governo, e o governo estadual e o governo municipal a aplicar recursos próprios na educação. No ano de 2025, a gente gastou com recursos próprios, resultante de impostos, na educação 17 milhões e 800 mil. Isso de recurso próprio, arrecadação própria. O percentual que compete, então, de gasto, comparando com a receita de arrecadação, equivale a 28,29%.
Então, de 25, que é o mínimo, a gente investiu 28,29. Então, houve uma preocupação da administração junto com a equipe da educação de investir em várias ações. Depois a gente vai abrir o espaço para a secretária de Educação nessa audiência estar falando dos projetos e investimentos que foram feitos. E nas próximas audiências, a gente conversou com a prefeita, a gente abre para as demais secretarias também. Tá bom? Então, sobre o índice de despesas com educação, investiu muito mais do que o obrigatório. Isso demonstra que a administração teve preocupação e investiu além do mínimo. Isso é bom. O Fundeb, a nova lei, obriga a aplicar no mínimo 70, né, com os profissionais. A gente aplicou do Fundeb, a gente aplicou 93,38 e pode ficar saldo sem aplicar 10%. E a gente deixou de aplicar 4,65. Então, esses valores já estão sendo usados agora no início do exercício, com novos investimentos que já estão e já foram feitos no exercício de 2026. Total gasto na Secretaria de Educação, 23.483.000. Então, o total com recursos próprios, 17, e o total gasto com recursos do Estado, União, 23.400.000. Sobre educação, é a parte obrigatória que tem que ser investida. Então, isso aqui, durante o exercício, não tem problema não ter aplicado 25. Chegou o primeiro quadrimestre, normalmente está baixo. Mas fechar o ano, tem que aplicar os 25, senão reprova as contas. E ano passado, até desde o primeiro quadrimestre, a gente estava aplicando acima dos 25%. E esse ano, né, Marcos? Esse ano já adianto que vai estar, desde o primeiro quadrimestre, aplicando a mais de 25%. Já foram investidos mais de 1,5 milhão, né, de recursos na educação, já agora no primeiro bimestre, né, nos 2 primeiros meses. Ok? Sobre educação, vamos falar um pouquinho sobre a saúde. A saúde também é outra área obrigatória que a Constituição obriga. Não é opinativo, você não pode opinar ali, tem que aplicar. No mínimo 15% dos recursos próprios da arrecadação. Gastos com recursos próprios no ano foram aplicados na saúde 16.200.000, que equivale a 27,2% da receita. Então, da receita de recursos oriundos junto com a saúde, diferente da educação. Tá? Então, no mínimo 15% foi aplicado 27,2%. Também, se a gente pegar o histórico dos últimos 6 anos, aí, foi, eu acho que o ano que mais foi investido também na saúde. Foi um investimento alto. É uma demanda, né, que houve um aumento considerável nos últimos anos, pós-pandemia, e agora muito além dos 15%. Foi aplicado 27,2%. A transferência da União, que vem da União para pagar a despesa com saúde, foi 2.900.000, e transferência do Estado, 3.600.000. Total gasto com a saúde, 26.300.000. Então, na educação gastou-se 23,5 milhões, bem dizer, e na saúde 26.300.000. Então, há um alto investimento na área de saúde. E boa parte é com recurso próprio. Né? Se a gente comparar de 2.900.000 que vem do Estado, da União, e 3.600 do Estado, basicamente a administração mantém a saúde com arrecadação própria. Saúde tranquila. Vamos passar então para assistência social. Assistência social também, então, é uma área que demanda de muito recurso junto ao poder público municipal, porque vem pouco repasse dos órgãos. Então, aqui a gente traz por bloco de proteção básica, especial, a gestão do SUAS, da pessoa idosa. Em resumo, vem dos repasses estaduais e federais, no ano, 301.000. É um valor pequeno, quando a gente compara com o valor total gasto, que vocês viram anteriormente, que foi de 5 milhões e pouco. Então, se vem só 300.000 de recurso da União e do Estado, a diferença, quem que paga? A arrecadação própria do município. Então, só para mostrar os ingressos que vêm dos órgãos federais e estaduais, e aqui as despesas por unidade. Lembrando que no ano de exercício de 2025, a gente está trabalhando com o orçamento antigo. Né? Então, houve uma adequação, e agora em 2026 a gente tem um novo PPA, uma nova LDO e um novo orçamento com a base na estrutura administrativa atual. Então, mudou para 2026, e vocês vão notar na próxima audiência que houve uma adequação necessária. Mas no ano de 2025, na assistência social no fundo, foram aplicados 810.000. No fundo do idoso, 30.700. No fundo da criança e adolescente, 2.300.000, total gasto. E aqui tem cada área, né, que tem aplicado. Eu vou enfatizar algumas, né, por exemplo,
Ano passado teve a construção, na verdade ainda está em construção a creche social, que foi 1.600.000. A construção do abrigo Casalar, que também está em andamento, né, Cleone, acho que termina esse ano. Mas ano passado a gente repassou 357 mil e esse ano acho que foi, já repassado, acho que as parcelas finais dá 100 e poucos mil também. Porque o valor de Nova Prata era 500 e poucos mil. O fundo da criança e adolescente e a manutenção da Casalar, que foi 260 mil. Então as despesas da criança e adolescente são centralizadas na unidade 3. E o órgão gestor detém a centralização das despesas da assistência social, principalmente com folha, com despesas com cestas básicas, despesas com atividades sociais que é desenvolvidas pela pasta. 1.900.000 total gasto na assistência social, 5.071.000. Então, se a gente comparar que vem 300 mil dos órgãos estaduais e federais e gasta 5.070.000, então, em resumo, 4.700.000, quem paga? O município. Então, aqui a gente enfatiza que foi investido muito mais dos 5% lá que foi pedido pela administração na LOA, foi investido muito mais. Aqui também, só para destacar, na assistência social, a gente tem os repasses para as entidades, né? Então, agradecer ao pessoal da APAI que está presente, né? A gente repassa um recurso que vem da assistência social, que é um valor pequeno, R$ 900, enviado para assistência, via subvenção social. Também é enviado um repasse de 10 mil mensais com recursos próprios, que entra aqui na parte da assistência. E também é repassado também a questão no recurso do Fundeb, que a gente entra na parte de educação. Então é repassado esses três fontes de recursos, também uma da saúde, que é um valor de 14 mil que é enviado para lá, que entra na despesa da saúde também. Assistência social, perguntas? Não fique com vergonha, povo. Podem perguntar. Que bom que não pergunta. Ufa. Mas está tudo certo. Então, a parte de obrigação do município com o LRF, controle da despesa pessoal, investimentos na educação, saúde, controle da dívida pública, foi respeitado, né? Então, houve várias ações no ano 2025. No final do exercício, a gente teve umas conversas com a administração, né, Marcos? Aí, um alinhamento de trabalho e conseguimos fechar o ano redondinho. No popular, fechou as contas. E uma notícia boa que saiu ontem, as avaliações do ProGov. Eu não queria mostrar, mas hoje a neguinha foi apresentar para ela, falou: o que é isso aqui? Daí ia dar uma apresentação em primeiro momento para todos, mas a neguinha já está a par do que aconteceu aí com o ProGov. As notas de 2025 saíram, então a gente, em nome da ação pública, queria agradecer principalmente a essas 3 pastas que tiveram um trabalho de qualificação, elas foram em eventos para melhorar a nota, e agora está aí o resultado. Em 25, as notas de educação, saúde e assistência social ficaram todas acima de 7, né, quase chegando a 8. E o que seria essa avaliação do ProGov? Para quem já é da área, né, alguns não acompanham, mas eu vou tentar resumir. O Tribunal de Contas, além da parte fiscal, que é aquele primeiro momento que a gente apresentou, controle dos índices, controle do orçamento, controle da receita, ele também está avaliando de forma qualitativa as ações da administração. Isso foi instituído em 2022, então foi o 3º ano que foi aplicado, né, o 4º ano, 22, 23, 24 e 25, e a nota de 2025 saiu. Vou apresentar somente essas 3 áreas, mas parabéns aí às pessoas envolvidas de cada pasta. Cada um sabe a nota que tinha no ano passado, né? Então teve uma conversa, uma qualificação e as notas subiram consideravelmente, principalmente em algumas pastas. E esse ano, já vou avisar, em abril vai ter em Francisco Beltrão as oficinas do PCA. Então, a gente até conversou com a prefeita vai ter que viajar, mas na volta da viagem a gente vai fazer uma conversa individual com cada secretaria, pasta, unidade, e vamos estar destacando a importância de voltar a qualificar. Beleza? Então, em 2025, as 3 áreas estão de parabéns. Saúde, educação e assistência social, principalmente, né, Neguinho? Estava baixo. Isso aqui vem direto, pessoal, vem na análise das contas, tá? Isso aqui afeta diretamente as contas, né? Só para
só para destacar, 2024 ela veio abaixo da média do Estado. Veio uma ressalva, né? Então, o tribunal enviou com ressalva, até foi distribuído para a Câmara de Vereadores, então é uma questão que é avaliativa e depois vem para os vereadores fazer a análise final. Tranquilo, então? Fechamos aqui a parte da divulgação das notas qualitativas das 3 áreas. Eu vou falar um pouquinho sobre a Previdência. A Previdência é um braço do Executivo, né? Então não é um órgão separado, tem o controle orçamentário, mas é um braço do Executivo. Igualmente o Legislativo, que também foi divulgado. A Previprata, né, a nossa Previdência, né, vários aqui são servidores, estão contando que esse fundo lá na frente paga os nossos aposentos, e eu também, a Cleone também, todos nós, né? A gente tem o controle orçamentário, onde tem que ter encontro das contas e superávit para conseguir pagar lá no futuro os aposentos dos nossos servidores. Total de receita prevista no ano foi 14 milhões e 400, juntamente com a despesa de 14 milhões e 400. 14 milhões e 500, perdão. Eu vou tentar resumir aqui, gente, só para agilizar. A despesa empenhada foi 17 milhões e 300, perdão, a receita arrecadada 17 milhões e 300 e foram empenhados gastos 5 milhões e 200, sendo 5.200 com despesas correntes, que entra as despesas com os aposentados, pensionistas, gastos com manutenção, e 17 mil com investimento. Esse ano vai ter a reforma lá do prédio da Previdência, que daí provavelmente já está em andamento esse ano, vai subir bastante a despesa de capital. Mas ano passado não teve, então, resumindo, arrecadou 17 milhões, gastou 5 milhões, teve um superávit de 12 milhões e 70 mil. Aqui, justamente nesses 12 milhões, entra o quê? Os valores que o município repassa com aporte no cálculo atuarial, no DESH atuarial, que tem a projeção do cálculo. Ano passado foi pago integral, foi 1,5 milhão, foi pago de aporte. Tem as aplicações de receitas do Comitê de Investimento e também tem aqui as contribuições de nós, servidores, e também dos demais. A arrecadação do patronal e também do servidor. Um resumo, daqui as fontes de receitas. Cada fonte de receita, né, patrimonial, corrente, são detalhes contábeis. Eu não vou entrar em detalhes, né, individuais, mas, em resumo, orçou 14 milhões, arrecadou 17 milhões. A despesa com pessoal, né, por elemento, também não vou entrar em detalhes, né, mas, em resumo, total gastos 5 milhões e 200, só para comprovar os gastos da pasta junto à Previprata. E fechou o superávit de 12 milhões e 70 mil. Então, a Previdência também, esse superávit no exercício vai acumular no saldo que nós temos lá de investimento, que já está em 65, Clone? 69 já? 69 milhões acumulados no fundo, e esses 12 milhões estão lá junto aportados. Então, está tendo saúde financeira lá na Previprata, e seria isso. Então, fechamos a prestação de contas, né, das metas fiscais do terceiro quadrimestre, que é o acumulado de janeiro a dezembro. Espero, eu tentei ser objetivo, mas se fui um pouco técnico, me desculpem. E agora eu abro para algum questionamento, antes de passar a palavra para a prefeita. Tranquilo? Então, seria isso. Obrigado a todos. E qualquer dúvida, a gente, em nome da contabilidade, a gente está disposto para esclarecer. Juntamente com a administração, podem estar procurando, que a gente tenta sanar. Ok? Obrigado. Obrigado, Diego. Na sequência, então, convidamos a prefeita municipal, Elisete Cavazin. A neguinha. Bom dia, mais uma vez, a todos, a todas. Para mim é uma grande satisfação estar aqui nesta manhã, hoje, fazendo essa prestação de contas do exercício, né, do ano passado, 2025. Todos nós sabemos que os investimentos foram muito grandes, né? Pegamos o município numa situação muito difícil, mas que com o tempo, junto com os nossos secretários, junto com os nossos vereadores, junto com o nosso grupo político, fomos melhorando. E aqui está o resultado de grandes obras, de grandes estruturas, valorizando os nossos servidores públicos. E é isso que nós queremos, trabalhar em harmonia, trabalhar em companheirismo, porque nós não fizemos nada sozinhos. Nós somos
um grupo de pessoas que Deus colocou na vida nossa, de ter um propósito, e é isso que nós estamos fazendo, trabalhando para a nossa população, para o nosso município. Quero aqui dar os parabéns a todos vocês, às secretarias aqui já colocada pelo nosso contador Diego, aonde as notas eram baixas e que nós, o ano passado, junto com a contabilidade, junto com o secretário Marcos, fizemos um empenho, dedicação para que vocês se capacitassem para que chegassem nesse resultado. E que bom a gente vê aqui que valeu a pena, valeu muito a pena, porque a minha preocupação era muito grande nessas notas aqui. E o Diego sabe, muitas vezes, né, Diego? Nós questionava, nós conversávamos, e o Diego buscava capacitação junto com o Marcos para capacitar os nossos colaboradores para que esse resultado chegasse hoje. Mas então eu quero aqui agradecer de coração pelo empenho, dedicação de cada um de vocês. Porque essas notas aqui não é da Neguinha, não é do Vitali. Essa nota é de todos nós. E que bom que a gente vê esses grandes resultados. Dizer que as obras não param. Nós temos muito obras ainda para acontecer esse ano, com muita contrapartida, né, Marcão? Então, eu peço para que vocês, secretários, chefes de departamentos, tenham um pouco de cautela na hora dos gastos, porque nós temos muitas coisas para fazer. O nosso município vai virar um canteiro de obras esse ano de 2026. Mas isso é mérito de todos nós, da Neguinha, do Vitali, dos vereadores que vão em busca no governo federal, busca no governo estadual, para que essas obras venham. E eu, essa semana, nós viajamos no domingo, voltamos na quarta-noite, chegamos quarta-noite, e lá no governo do estado, quem não chegar com projeto na mão, com toda a documentação certinha, não ganha. Não ganha. Lá está uma loucura. Está uma loucura, tanto que domingo eu vou ter que ir novamente para Curitiba e voltar na quarta-feira, porque as coisas estão andando e é agora é o momento. É o momento. Então, a gente está trabalhando muito. Quero aqui também dizer aqui, ó, na frente a gente tem aqui, ó, esses tratores aqui, e antes de eu vir aqui para a audiência, eu fui lá cumprimentar os nossos agricultores, ver a alegria deles ali, junto com a equipe técnica, dando ali a demonstração ali para estar liberando esses tratores para que vá para as comunidades, para que ajude os nossos agricultores. Essa é só uma pequena amostra, mas se vocês andarem pelo município, vocês vão ver a quantia que o nosso município está desenvolvendo, está crescendo. E isso é mérito de todos nós, né, Marcos? E que bom, hoje, ser prefeita do município de Nova Prata, Iguaçu. A primeira mulher, junto com o meu vice Vitali, dando aí o nosso município uma qualidade de vida melhor à nossa população. E isso é mérito de todos nós. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer de coração mesmo, como Neguinha, a mulher, como Neguinha prefeita, agradecer de coração, porque nós não fizemos nada. Quem faz é vocês. Quem mostra o resultado ali fora são vocês. E vocês foram os escolhidos de Deus para estarmos junto conosco nesta administração que vai ser e é uma administração muito abençoada, porque eu acredito muito em Deus e tenho muita fé. E Deus me dá força todos os dias, quando eu levanto de manhã para vir trabalhar na prefeitura. Me dá uma alegria de poder ajudar as famílias que mais precisam, para poder dar qualidade de estudo, de ensino à educação, que está aqui, ó, a mostra. Depois a nossa secretária vai explanar aí os trabalhos do ano passado. Me dá a alegria de ter carros novos, de dar conforto e qualidade para os pacientes lá na área da saúde. Me dá a alegria de ver aquela fila de espera que na administração passada deixou lá. Me dá a alegria de ver aquelas pessoas fazendo as cirurgias, parando de sofrer, não sentindo mais dor. E isso é uma missão. É uma missão muito forte. E é por isso que nós estamos aqui. E a Neguinha é forte. A Neguinha não vai parar por aqui. A Neguinha vai continuar ainda muito mais junto com os nossos vereadores, junto com os nossos partidos políticos, junto com os nossos secretários, junto com o meu vice Vitali.
é só o começo de uma nova era do nosso município. Então, muito obrigada, parabéns a cada um de vocês. Quero pedir desculpa que talvez não vou ficar na apresentação toda, eu tenho uma reunião agora às 10 horas com o pessoal da Associação Comercial, mas eu quero aqui dar os parabéns à educação, à alegria daquelas crianças levando todos esses presentes, né? Tanto que eles pediram o ovo de Páscoa, né? Fomos levar o presente, o kit escolar, e eles falaram, eu sei o que é, é ovo de Páscoa. Eu falei, ainda não, mas o ovo de Páscoa vai chegar, né, Sidão, que já estamos aí em um processo de licitação. Então, o ovo de Páscoa vai ir também, porque as nossas crianças merecem. E esse é o que dá força para a gente continuar no dia a dia. Então, muito obrigada, que Deus abençoe todos nós. Obrigada, Diego, obrigada, Marcão. Vamos economizar, que esse ano é um ano muito forte de obras, nós temos pronto atendimento para fazer, nós temos UBS para fazer, nós temos mais veículos para chegar para a saúde, temos muitas outras coisas, temos o CRAS para fazer, né, Tatinha? Tão sonhado. Eu fui 8 anos secretária, Tatinha. 8 anos lutando para trazer a estrutura da sede do CRAS, e não consegui. Mas era para ser agora. Eu como prefeito e você como secretária com toda a sua equipe. Parabéns. Muito obrigada, que Deus os abençoe e dê força ainda mais para nós estar aí lutando pelo nosso município e pela nossa gente. Obrigada. Obrigada, prefeita Elisete Cavazin. Nesse momento, vamos abrir a palavra para a secretária de Educação, Cleonice Genino Vissoto, com 10 minutos para explanar sobre as ações realizadas em 2025. 10 minutos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para estar passando, né, um pouco do nosso trabalho que nós realizamos durante o ano de 2025 e também algumas conquistas que a gente já conseguiu para esse ano. Gostaria de agradecer a nossa prefeita Neguinha, ao vice Vitale, que são grandes parceiros de educação, que sempre nos dão a liberdade de estar planejando, de estar conversando com eles, de estar trazendo o melhor para a educação, que foi isso que a gente realizou. E temos certeza que vai ter um divisor de águas, o antes e o depois. Isso a gente já tem propriedade para falar. Agradecer também, né, a equipe da Secretaria de Educação, porque eu sempre falo que eu não trabalho sozinha. Nós trabalhamos em equipe, sempre planejamos, sempre trabalhando juntas. As diretoras, né, das escolas, a PAI, e a todos os secretários, né, o Banana, que está lá no transporte escolar, e a todos os secretários que sempre nos ajudam, né, e estamos sempre conversando, e sempre que a gente está aí solicitando, né, a gente faz um trabalho em conjunto. Então, aqui nós, né, o investimento e os resultados, né, do terceiro quadrimestre e de 2025. A aplicação dos recursos que foram gastos, né, na educação, os investimentos, né? A gente sempre prioriza os investimentos públicos para melhor infraestrutura, aprendizagem e serviços escolares. Então, a rede municipal de ensino hoje, nós temos 3 escolas municipais, 2 na cidade e 1 no interior, 3 CMEIs, e no total, entre escolas e CMEIs, um total de 1.300 alunos. Funcionários efetivos, nós temos 130 funcionários efetivos, 57 em regime de PSS e 39 estagiárias. Essas estagiárias, uma parte delas, elas estão como auxiliares dos nossos alunos neurodivergentes, que a lei hoje exige que eles tenham, né, uma professora auxiliar. E também estão nos auxiliando nos CMEIs, né, devido aí à falta de funcionário, então muitas delas também estão nos auxiliando nos CMEIs. A nossa educação, então, em movimento. Aqui, algumas reformas, né, e melhorias que nós fizemos durante o ano passado. Iniciamos com a reforma lá da casa, lá do Teotônio Vilela, fizemos aquisição de caminhas e carteiras,
construção lá na creche Santana Wepers, de uma sala, de uma brinquedoteca. Aqui alguns equipamentos que foram entregues durante o ano, mas teve muito mais que a Secretaria deu o suporte. O transporte escolar também, com toda a sua manutenção. E aqui eu gostaria de frisar também, né, que além dos equipamentos, a Secretaria ela mantém as escolas e CMEs, né, com material de limpeza, material de expediente, que também é feito durante todo o ano. A valorização e acolhimento aos nossos estudantes. Ali nós temos a nossa prefeita e o Vitale entregando os ovos de Páscoa. Essa outra foto é do Dia do Estudante também, que nós, né, fizemos ali reconhecimento com eles. Aqui no Natal, né, que foi o Bob Goods, que foi uma febre, né, que trouxe muita alegria para os nossos alunos. Mobiliário e materiais. Aquisição de uniformes. Então, ali nós temos na primeira foto, nós iniciamos o nosso processo ano passado, foi feita uma escolha da cor da camiseta, né? E a escolha que ganhou, então, nós fizemos, né, a aquisição. Esse ano foi entregue, está ali também, depois, se vocês quiserem, né, para quem ainda não viu, quiser dar uma olhadinha no nosso material. Adesão ao sistema de ensino. Ali nós temos a foto dos nossos alunos com uma caixa. O que é essa caixa? Essa caixa é o material que cada aluno... Eliane, faz favor de pegar ali. Cada aluno vai receber a cada trimestre. Mas o sistema de ensino não é um material. O sistema de ensino é o sistema, é o que tem por trás, é o suporte que a FTD dá para a Secretaria de Educação. Além de estar trabalhando, de trazer o material para o aluno, ela dá todo o suporte para o professor, desde o planejamento, desde as capacitações, a estrutura. Ele faz um acompanhamento diário com a nossa equipe. Então, esse material que a Eliane tem ali, os alunos vão receber uma caixa a cada trimestre. Então, a cada trimestre, eles recebem o kit que é trabalhado em sala de aula. E nesse kit, nós temos os livros de leitura, né? Então, antigamente era dado de uma forma diferente. Agora, os livros de leitura já vêm junto com o sistema de ensino e as professoras vão trabalhar aí na sala de aula. Então, aqui é só de uma turminha, e desde da educação infantil, né? De 4 anos, até o 5º ano, nós temos a adesão, então, ao sistema de ensino. O ano passado também nós tivemos uma parceria com o esporte, né, onde eles atendiam os nossos alunos dos CMEs, tinha um cronograma uma vez por semana. Materiais esportivos também que nós conseguimos, e os kits de materiais também, que foi um divisor de águas para as nossas famílias, né? Como a prefeita falou, foi muito lindo e muito gratificante ver a alegria dos nossos alunos recebendo os kits de materiais. Foi a primeira vez, né, do nosso município, e com certeza isso fez a diferença na vida de muitas famílias. Esse kit que a Eliane está mostrando é um kit dos 3º, 4º e 5º ano, né, onde ele vem com os caderno de desenho, e 5, Eliane, cadernos grandes? 6 cadernos grandes. Então, cada aluno recebeu, né, de acordo com a faixa etária, foi o tamanho do kit que cada aluno recebeu. E Marcos, a prefeita, disse que ano que vem ela quer dar mochila também. Fala baixinho, né? Aqui nós temos mais algumas fotos ali dos alunos recebendo o kit, né? Até os nossos bebezinhos, ali essa foto é lá do CMEI Arthur, até os nossos bebezinhos lá, pituquinho, lá com o materialzinho deles, que também vão trabalhar, né, que as professoras vão estar trabalhando, também com os nossos alunos. E ali aquela foto é da robótica, né? Quem é pai aí, que tem os filhos que estudam, já devem de estar, eles já devem de estar chegando contando, né, da nossa robótica, que está sendo aí um sucesso, que estava no plano de governo da nossa prefeita, da campanha, e que nós já conseguimos, né, realizar. Então, esse kit, ele vem,
aqui ainda não está o tablet. Hoje, antes de eu sair, eles me falaram que já está chegando os tablets. E os alunos, eles trabalham, cada 4 alunos, um kit de robótica. Né? Tem um monte de pecinha ali dentro, que nem... ontem eles me mandaram até vídeo já deles acendendo luz, ligando. Então, por que a gente também fez adesão à robótica? Porque agora nós temos na BNCC computação, que nós temos que trazer a computação para dentro, né, a tecnologia para dentro da sala de aula. Tecnologia, né? As nossas lousas, então, como foi falado ali antes, né, que o ano passado nós iniciamos já com um salto bem grande, né, Marcos, no índice, por causa das lousas. Foram 24 lousas instaladas. Esse ano, agora no começo que nós conseguimos os NOT, porque deu um problema ali na licitação, mas agora, graças a Deus, todas as salas estão com seus NOTs instalados e os professores estão aí trabalhando. Formações continuadas, aqui algumas fotos, né, das formações que a gente fez durante o ano passado, as nossas parcerias aí com o Sicredi, também com a CIEDEPAR, com a Undime. Então, tudo isso que a gente foi em busca aí de conhecimento para estar trazendo para a nossa educação. Transporte e merenda. Ali a foto de das reuniões ali de planejamento. Nós temos o Banana aí, que cuida aí do nosso transporte, né, escolar. Nós temos 10 ônibus, que é da frota própria, e 10 linhas terceirizadas, né, que faz o transporte dos nossos alunos. Também fizemos para a Vitória. Esse ano nós estamos com 2 ônibus fazendo transporte, e mais um ônibus e uma van para o Salto do Lontra, né, para o magistério. A nossa cozinha, ali nós temos a foto da cozinha, a cozinha industrial. Eu só vou olhar aqui, que eu fiz a conta ontem, quantos almoços que são servidos, quantas refeições, né, diária. Porque no integral, os alunos têm direito a 5 refeições por dia. Então, somando as refeições dos alunos do integral e mais os outros alunos, então são servidos 2.000, mais ou menos, né? 2.700 refeições dia. É servido pelo nosso município. Ali sempre prezando, né, pela qualidade, o feijão e arroz que está praticamente todo dia, né, que é o prato preferido dos alunos ali do integral, né, e das creches, né, que a gente sempre procura estar ali estruturando. Reconhecimento docente, então ampliação da carga horária. Você sabe que pela lei, né, o professor tem direito a 33%. Nós tínhamos só 4 horas de hora atividade. O ano passado nós conseguimos dar 1 hora a mais. E esse ano, em conversa com a nossa prefeita, nós conseguimos dar 2 horas, chegando já a 31,6%, se eu não me engano, que é do piso que nós temos que cumprir. Também para as educadoras elas tinham só meio período, só 4 horas. Também demos mais 4 horas, né, dobramos, que é também de direito delas. Parcerias também com o Estado, né, nós temos o programa Educa Juntos, que é um programa do governo do Estado. Até essa semana nós tivemos em Foz do Iguaçu, ali num evento. Por quê? Porque o governo, ele nos dá esse suporte, mas os resultados que a gente colhe é maravilhoso, porque os índices nossos estão muito bons, a gente está conseguindo um resultado muito bom, prefeita, de como estava, né, do que a gente já conseguiu esse ano. Ali também eles, né, tendo aula de robótica. Apoio pedagógico semanal para as escolas, então esse suporte, a equipe da secretaria, né, está sempre dando esse suporte nas escolas e no CEMEI. A educação integral. Então, a educação integral sempre foi um desafio para nós, né, porque foi deixado para nós iniciarmos. Nós não tínhamos nada para iniciar. E a gente fizemos da forma que nós podíamos. O ano passado planejamos muitos, né, prefeita? Conversamos muito sobre o integral. Então, ainda nos CMEs, né, a gente continua. E iniciamos o integral gradativo no Teutônio Vilela. Por que no Teutônio Vilela? Porque o primeiro quesito da educação em tempo integral é a vulnerabilidade. Então, ali,
a gente assim decidiu também por ser uma escola menor, né, de fazer ela gradativa e integral e deixar a escola Verônica Pieta em turno parcial, para ter a opção, né, prefeita, da escolha dos pais. Os pais que não querem integral deixam ali. Mas dizer assim, a gente que nós temos fila de espera para matricular os alunos no integral. Nós temos 2 turmas no Verônica e se fosse ver dava mais uma, que os pais estão lá esperando as vagas para entrar. No Teutônio. Na Verônica, né, é parcial, mas ali no Teutônio nós temos fila de espera para conseguir a vaga. Aqui, então, mostrar só um pouquinho aqui dos nossos índices, né, dos resultados, só um quadro ali para vocês analisarem comigo. Em 2024, então, todo ano, que eu falei antes ali do Educa Juntos, então a gente faz esse trabalho com os alunos. E no governo federal, a gente faz a fluência, né, a fluência leitora, que é o que mede o índice de aprendizagem dos alunos, é federal. Então, é feito uma na entrada do ano e uma no final. Na entrada ali de 2024, teve 4,9. De saída, 7,7. 2025, na entrada, nós tivemos 6,7. E na saída, 9,1. Então, isso é um resultado que nos enche de orgulho. É um resultado que nos enche de orgulho, porque é sinal de que o nosso trabalho está dando certo, né? Nós implantamos a professora leitora, que trabalha com esses alunos, que pratica a leitura que nós não tínhamos no município, então nós temos implantado. A professora de recomposição da aprendizagem, e a gente viu o resultado agora. E tem a da Prova Paraná, que eu não posso falar, mas que os índices também estão maravilhosos. Tá? Então, é uma conquista assim, muito grande. E nós temos assim a esperança agora do IDEB, né? Que a gente está torcendo e esperando o resultado do IDEB também. Por que a gente fica feliz, né, Diego? Porque esse resultado aqui vem os recursos para a educação. Quanto melhor o resultado, mais recursos vêm. Daí é com o Marcos. Daí. Então, nós temos, né, lógico, esse ano planejado aí muitas coisas, né, que estão em andamento, né, a formação continuada para os nossos profissionais, a modernização, que ainda nós temos aí planejado para os laboratórios, a inclusão e a inovação, né, das novas metodologias e a nossa gestão participativa. Então, a nossa educação que transforma com responsabilidade e amor pela educação. Seguimos construindo oportunidades para todos. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, né, a todos, em nome das diretoras que estão aqui, levo meu agradecimento a toda a equipe das escolas, porque a educação acontece quando as escolas acontecem, e vocês são esse elo nosso das escolas. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês fazerem o trabalho, né? E a equipe também da Secretaria da Educação e toda a administração, todos os secretários, todos os chefes de departamento, que a gente sempre está conversando, sempre trocando ideias, sempre fazendo pelo melhor, tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada, Cleonice. Deixamos a palavra livre, se alguém dos presentes queira se manifestar. Não havendo ninguém, declaramos encerrada essa audiência pública. Muito obrigado pela presença de todos e gostaríamos que todos assinassem a ata na saída no balcão. Obrigado e um bom dia a todos.